Olá, galera da Universidade Unibrasil, Centro Universitário. Meu nome é Jeff Chandler, é um prazer estar falando com vocês. Esse vídeo foi feito a pedido das alunas que tem um trabalho do professor Tiago. Um grande abraço, professor. Parabéns pela iniciativa de pedir para os alunos pesquisarem algo que seja diferente da zona de conforto do curso de Biomedicina. As alunas que me pediram esse vídeo é a Ana Paula, a Camila, a Vitória e a Aline. E elas mandaram uma série de perguntas, e justamente sobre minha área de atuação. Sou especialista em circulação extracorpórea e órgãos artificiais. Atuo nessa área há mais de 22 anos, fui o primeiro biomédico a presidir a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea e um dos primeiros biomédicos a atuar na área de circulação extracorpórea no Brasil. Atualmente, congrego um grupo de perfusionistas e temos um número bem grande de cirurgias realizadas aqui em Goiânia mensalmente. Também sou professor universitário e hoje quase toda a minha carga horária está no curso de Medicina. Atuo também como professor nos cursos de Biomedicina e Farmácia da Faculdade Alfredo Nasser aqui em Goiânia. E a primeira pergunta que o grupo me faz é: o que é circulação extracorpórea? Bom, o que é circulação extracorpórea? É um conjunto de órgãos artificiais com técnicas específicas que tem a finalidade de parar o funcionamento cardíaco e substituir o bombeamento do sangue para o corpo humano por meio de órgãos artificiais. Esse sistema, conjuntamente com o oxigenador, vai oxigenar esse sangue, mantendo o equilíbrio do indivíduo enquanto o seu coração é operado. Isso é o início. Essa técnica começou na década de 30 por um pesquisador chamado John Gibbon. Gibbon, em 1934, iniciou suas pesquisas, mas somente em 1953 conseguiu fazer a primeira cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Para isso, é necessário ter alguns dispositivos específicos, além da máquina coração-pulmão artificial. Um desses dispositivos é o oxigenador, que tem uma parte para captação do sangue venoso. Esse sangue vai ser captado e injetado sob pressão numa membrana. Essa membrana faz as vezes do pulmão, onde o sangue venoso será transformado em sangue arterial e devolvido sob pressão ao paciente, mantendo o seu equilíbrio pressórico, eletrolítico, gasométrico ou ácido básico, se assim precisarem. Para bombear o sangue, nós temos dois tipos de dispositivos: a bomba peristáltica, de duplo rolete, ou então um sistema centrífugo. Aqui eu peguei para mostrar para vocês, pelo vídeo pelo menos, o que é esse sistema centrífugo, onde eu formo um vórtex que aspira esse sangue e ele injeta sob pressão na membrana. Esse é um tipo de dispositivo. Este, um outro tipo de dispositivo. Um para curta duração e um para longa duração. Então nós podemos realizar a extracorpórea até por meses, se for necessário, em situações específicas, como por exemplo a ECMO. Peço para que vocês entrem no site da ELSO, ELSO, e pesquisem sobre o mapa do mundo, onde estão os centros de referência e as pessoas habilitadas para tal procedimento. Então, como talvez a imagem ajude, nós temos aqui passos rotacionais que impulsionam esse sangue. Além disso, a canulação do paciente necessita de dispositivos específicos. Esta é uma cânula adulta, onde ela é perfurada na sua ponta e posteriormente, formando o primeiro e o segundo estágio. Essa cânula é uma cânula que vai ser introduzida dentro do átrio direito do paciente e a sua ponta ficará para a veia cava inferior. E o segundo estágio vai fazer o quê? Drenar o sangue da veia cava superior. Esse sangue, então, pode ser drenado para dentro daquele reservatório que eu mostrei aqui no vídeo. E o sangue, depois de oxigenado, filtrado, vai ser reinjetado por uma cânula como essa, que será introduzida na aorta do paciente.
Com isso, nós temos dois sistemas, um arterial e o venoso que eu mostrei agora há pouco. E esse sistema pode manter a vida do paciente durante todo o procedimento de cirurgia cardiovascular, ou adaptado para os dispositivos de ECMO e outros procedimentos extracorpóreos. Vocês também me perguntaram sobre o que me levou a escolher a circulação extracorpórea. Bom, foi a extracorpórea que me escolheu. Eu não escolhi. Quando eu iniciei minha carreira, o que eu ouvi o tempo inteiro foi: isso não dá certo. Isso não é trabalho para o biomédico. Eu não recebi apoio. Eu não tinha uma referência. No entanto, eu acreditava que era algo muito interessante, que precisaria de ter bons profissionais. Eu terminei o segundo grau e estava trabalhando no laboratório e, posteriormente, acumulei um segundo emprego no banco de sangue. Nesse banco de sangue, descobri que havia algo chamado cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. E um colega disse: o perfusionista vai se aposentar, você não tem interesse? Bom, eu abracei a oportunidade. E aí o que aconteceu? Me tornei perfusionista. Então a perfusão entrou na minha vida meio como acaso, pois naquela época, eu estou falando de 1994, praticamente ninguém sabia o que era perfusão. Se hoje muita gente não sabe o que é biomedicina, oxalá perfusão nos anos 90. E aí vocês me perguntam também quais são as atribuições de um perfusionista. Como eu expliquei o processo, as atribuições do perfusionista são manter a vida do paciente, manter o equilíbrio ácido-básico, o equilíbrio hidroeletrolítico, manter a pressão sanguínea, manter a homeostase, manter o equilíbrio sanguíneo do ponto de vista de produzir uma anemia e mantê-la sob controle e depois fazer a reposição volêmica. Então, o perfusionista é um profissional altamente capacitado que tem responsabilidade também pelo ato cirúrgico, pois na cirurgia nós temos o cirurgião, o anestesista e o perfusionista, que formam um tripé de sustentação da vida da pessoa mais importante, que é justamente o paciente. Vocês também perguntaram sobre as complicações que podem surgir na cirurgia. Bom, são muitas. Nós estamos falando de alta complexidade. Por estar falando de alta complexidade, muitas complicações são advindas. Complicações como falta de oxigenação, complicações sobre quebra de aparelho, complicações referentes ao próprio paciente. Pois hoje um paciente que vai para a cirurgia cardíaca são pacientes muito complexos e muito graves. A cirurgia cardíaca é a última opção dentro da cardiologia, pois o paciente tem tratamentos minimamente invasivos antes de se optar pelo procedimento cirúrgico. Vocês me perguntam também em quais cirurgias é utilizada a perfusão. Bom, em todas as cirurgias que necessitam de suporte cardiocirculatório. Nos Estados Unidos, nós chamamos de cirurgias que são dependentes de bypass cardiopulmonar total. Ou seja, em qualquer condição que para ser operado o paciente precisa de um suporte artificial, a perfusão está indicada. Mas classicamente no Brasil nós temos as cirurgias de revascularização do miocárdio, que também são chamadas de cirurgia de ponte de Safena, as cirurgias de trocas valvares, as cirurgias congênitas e as cirurgias de doença da aorta. Todas elas são passíveis de utilizar a circulação extracorpórea. Vocês me mandam também uma outra pergunta: qual é a duração e os riscos da cirurgia? No passado, a cirurgia cardíaca demorava muito, poderia durar até 8, 10 horas. Hoje em dia, o procedimento é feito em 2 a 4 horas, dependendo da cirurgia e do paciente. Vocês também perguntam sobre qual é a diferença entre perfusão de criança, adulto e o idoso. Desculpem. Bom, a gente está falando de pessoas diferentes, seres diferentes, do ponto de vista cronológico. São plenamente diferentes. Eu trouxe aqui para a nossa entrevista um oxigenador infantil. Um oxigenador adulto, obviamente, ele é muito maior, tem maior área de contato e os indivíduos são diferentes em N aspectos: maturação, sistema imunológico e assim por diante. Os extremos da vida
são mais complexos, pois têm características distintas. As cirurgias neonatais de criança e as cirurgias em pacientes mais velhos são as cirurgias mais complexas e complicadas. Vocês também perguntam sobre se existe muito óbito em cirurgias em que você realiza. Bom, hoje eu tenho mais de 11 mil cirurgias realizadas e o número de óbitos em sala hoje está na casa de 1%. No entanto, eu estou falando dos pacientes que morrem logo após a cirurgia. Durante o período de pós-operatório, ou seja, onde está na UTI, eu também tenho óbito, mas os que eu presencio são aqueles que não resistem ou não reagem à cirurgia, à mudança conformacional e estrutural que foi feita. Então, 1% dos pacientes que eu fiz perfusão faleceram. Então, hoje, eu já vi mais de uma centena de óbitos em cirurgia. E é algo muito complexo e muito difícil de aceitar, pois nós fazemos o melhor para os pacientes. E as equipes que eu atuo hoje, elas fazem o que é possível. Então há uma discussão muito grande entre o anestesista, o perfusionista e o cirurgião para definir quais são os protocolos. E tentamos tudo o que é possível. Mas nessa área de alta complexidade, o óbito ele se faz presente, mesmo com todos os nossos esforços. Vocês também perguntam qual a minha cirurgia mais marcante. É complicado dizer, depois de tanto tempo, é difícil dizer qual foi a cirurgia mais marcante, mas eu acredito que existem duas cirurgias que me marcaram muito. Primeiro, foi a primeira perda de criança, onde uma criança que foi operada num hospital aqui de Goiânia, nós tivemos o óbito dela em sala por ruptura da membrana arterial, isso lá nos anos 90. Isso me marcou muito, pois perder um paciente muito ruim, e perder um paciente criança é pior ainda. A outra cirurgia me marcou de lado positivo, foi quando eu fiz a primeira cirurgia em uma paciente gestante. E aí eu fiz a perfusão em 2 corpos no mesmo momento, da mãe e do feto. E a paciente saiu super bem e o bebê nasceu alguns meses depois. Isso me deixou bastante satisfeito. Você também pergunta se sou feliz com essa profissão. Bom, com essa especialização, na verdade, né? Eu sou muito feliz. Se eu não tivesse descoberto a perfusão, ou melhor, a perfusão tivesse me escolhido, eu não sei o que eu teria feito da vida. Eu seria mais um biomédico que estaria nos balcões de laboratório. Não que isso tenha nada errado, não que haja nada errado com isso, melhor dizendo, mas eu não teria como me diferenciar. E eu acredito que a saída que nós temos, profissionalmente falando, é a diferenciação. Vocês também me mandaram a pergunta: qual é o maior motivo, qual é a maior motivação dessa área para mim? Pois bem, qual é a maior motivação que eu tenho? É de fazer o bem, sempre. Acho que não há dinheiro que pague nós vermos um paciente que estava mal, à beira da morte, e de repente você sabe que esse paciente está bem, que você foi peça fundamental para contribuir para a sua recuperação. E isso não tem preço. Então isso me motiva o tempo inteiro. Isso sempre me motivou. Outro fator é que, por mais triste que eu esteja, quando eu chego no hospital e vejo pessoas em condição tão pior, isso renova minhas energias. E isso para mim é muito bom. E aí você pergunta como está o mercado de trabalho para essa área. Bom, o mercado de trabalho para essa área é muito amplo, pois o especialista em circulação extracorpórea ele tem um amplo leque de possibilidades. Ele pode trabalhar em cirurgia cardiovascular, ele pode trabalhar em equipe de cirurgia oncológica, pode trabalhar em equipe de transplantes, ele pode se tornar professor, ele pode trabalhar com representação comercial dos equipamentos que são comercializados na área de cirúrgica e na área de tratamento cardiológico, pode atuar também em suporte de vida artificial, com dispositivos que estão chegando no Brasil agora, como os DAVs, que são dispositivos atrioventriculares, que não tem profissional nessa área. Também pode trabalhar na área da docência, sendo professor de muitas disciplinas, já que o curso de perfusão faz com que ele estude mais a fundo um monte de disciplinas que são usadas em quase todos os cursos da saúde. Então o mercado ele é bastante amplo.
E o mercado ele sempre está aberto para quem se prepara melhor. Não existe mercado e promessa de ganho fácil. Dentro da biomedicina existem áreas que prometem ganhos fáceis, mas isso é mentira. Existem áreas em que as pessoas se autopromovem, se dizem donas da área e que tudo é muito simples e você pode ganhar muito dinheiro. Eu penso diferente. Eu acho que todas as áreas permitem excelentes ganhos, desde que haja preparação. Vocês também perguntaram como é o curso hoje, quantos cursos existem na área. A gente tem duas modalidades de curso. Os cursos por modelo de internato, como os cursos da Unifesp e os cursos da USP, que são dois cursos muito bons. E temos o curso no modelo tradicional de pós-graduação, como o curso da Asgard, que funciona um encontro mensal, sexta, sábado e domingo, ou seja, um sistema de imersão, com estágios programados durante o curso, totalizando 500 horas de curso, que é aquilo que o nosso conselho regulamenta como ideal. Hoje no Brasil, eu destaco essas três empresas, esses três cursos formadores. A Asgard é onde eu sou o coordenador. Vocês também perguntam quais as principais características que um perfusionista deve ter. Bom, é difícil dizer isso, mas eu acredito que vontade de ser diferente, vontade de fazer bem ao próximo, são duas características únicas. Além disso, pessoas que gostem de estudar, e gostem de estudar matérias científicas, e isso é fundamental. Terceira condição, pessoas que tenham responsabilidade e tenham bastante ética, pois nós trabalhamos diretamente com a alta complexidade, junto a equipes médicas e pessoas bastante exigentes. E para conquistar o respeito nessa área, é necessário que você seja tão bom quanto os cirurgiões. Então você tem que ter uma vontade muito grande de ser muito bom para conquistar seu espaço. E por último, vocês perguntam como funciona a remuneração de um perfusionista. Acho que essa eu vou deixar sem resposta. Vocês acham legal? Não? Preciso responder mesmo? Então tá bom. A remuneração é muito relativa. Não existe um piso de perfusionista. Lembrando que piso, gente, é o mínimo, não é o máximo. As pessoas brigam para receber o mínimo e não lutam por receber mais. Existem basicamente três modalidades para se tornar, para receber o seu salário, o seu ganho. A primeira é sendo contratado por um hospital ou por uma equipe, então você trabalha via CLT. A outra por meio de concurso público e a terceira por prestação de serviço. Desde que eu comecei a trabalhar com a perfusão, eu sempre trabalhei com prestação de serviço. Então você ganha por cirurgia. Hoje, eu posso falar dos valores de Goiás. Hoje, um perfusionista em Goiás recebe entre 250 a R$2.000 por cirurgia, dependendo do convênio, desde SUS até particular. A outra questão está relacionada a salário. Salário é muito relativo. Nós tivemos contratações de perfusionistas no Brasil com salário de quase R$9.000 por 40 horas trabalhadas, como Brasília. E tivemos editais que quiseram pagar um valor muito pequeno e que não houve nem aparecimento de candidatos. Em Brasília, a última contratação que nós tivemos, se eu não me falha a memória, era quase R$9.000 e 12 vagas. E o total de inscritos apenas 5 postulantes, não alunos. Então, é um mercado bastante interessante. E, por fim, sobre a contratação e por meio de salário, é uma relação de necessidade e procura. Então, hoje o perfusionista é um ser raro no nosso escopo de especializações. Então, eles acabam sendo melhor remunerados. Na média, um perfusionista ganha mais que um biomédico de bancada, convencionalmente. Então, acaba sendo uma excelente opção. E, para finalizar, que essa é a última pergunta que vocês mandaram, eu só posso desejar um grande abraço ao professor Tiago, um grande abraço às alunas que me escolheram para falar sobre o tema, Ana Paula, Camila, Vitória e a Aline. Do fundo do coração, espero que vocês do Centro
universitário Unibrasil. Tenham bastante sucesso, parabéns pela escolha do curso e, se quiserem, me sigam nas redes sociais. Aqui no vídeo, aqui embaixo, estarão os meus links para que vocês possam entrar em contato, tanto no Face quanto no Instagram. E, finalmente, desejar um grande abraço e sejam os melhores por vocês, pelos outros e pela biomedicina, tá? Um grande abraço e, quem sabe, nos vemos pessoalmente. Até!